Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Logística. Nós temos uma aula hoje muito legal. Nós vamos falar... Hoje a gente começa o módulo de Tecnologia de Informação e a aula de hoje pretende abordar um pouquinho como a tecnologia da informação age na empresa. E para isso a gente vai tratar de alguns conceitos fundamentais que podem parecer básicos para todos, mas são importantes que a gente retome para entendimento. Por isso, antes de começar a aula, vamos dar uma lida nos nossos objetivos. Capacitar os alunos a uma compreensão sobre os principais elementos de sistemas de informação baseado em computadores, com ênfase em sistemas integrados. Boa noite de novo. Como eu falei, a gente começou hoje o módulo de Tecnologia de Informação. Esse módulo é um módulo muito legal para todos nós, né, para nós professores, porque é um assunto corriqueiro, atual, não dá para não falar de tecnologia nos dias de hoje. E todas as aulas do módulo vocês vão ver que são muito interessantes. A gente tem se empenhado a trazer um conteúdo muito legal para vocês. Mas aí a primeira pergunta que fica é, mas afinal, o que é tecnologia, né? Tecnologia para vocês é o quê? Celular, um aparelhinho, o computador, a câmera, o projetor que está transmitindo a aula aqui, esse estúdio virtual. Será que tecnologia é isso? Ou melhor, será que tecnologia é só isso? Pensem um pouquinho sobre isso, né? E aí eu vou falar para vocês que tecnologia não é só isso. A gente tem que expandir um pouco a nossa ideia, as nossas ideias, nossa compreensão e voltar um pouco mais no tempo, né? Fazer um estudo de entender como a gente chegou até hoje, né? Como a gente conseguiu construir essas máquinas, essas peças, esse conjunto de materiais que hoje formam computadores, formam câmeras, formam os celulares, né? E aí a gente responde isso justamente com essa análise, com essa atividade de retorno no tempo. Tecnologia, então, nada mais é do que uma ferramenta, tá? E aí quando a gente pensa em tecnologia, esse conceito de tecnologia, fugimos dos computadores, dos celulares, vamos pensar em ferramentas, a gente vê que a tecnologia pode ser um martelo, pode ser um lápis, um livro, um papel em branco. Isso são ferramentas. Ferramentas o quê? Dá uma olhada no slide ali, ó. Ferramentas que ajudam a gente a resolver problemas, tá? São recursos que a gente tem, ferramentas que a gente desenvolveu, que o ser humano desenvolveu ao longo do tempo, ao longo da história, para resolução dos seus problemas, para ajudá-lo a resolver os seus problemas. A gente usa um martelo para pregar alguma coisa ou para quebrar alguma coisa, porque aquela coisa precisa ser posta na parede, precisa ser quebrada, enfim, está resolvendo o nosso problema. A gente usa um lápis com um caderno em branco para escrever alguma coisa, porque nós precisamos anotar aquela coisa para resolver um problema ou para resolver o problema da nossa memória, para a gente não esquecer. Tá? Então a tecnologia não se resume apenas aos computadores, aos celulares que a gente usa hoje de toque, a câmera que está transmitindo essa aula, o microfone, né, ao chat que os monitores estão acompanhando aí com a gente. Tecnologia é tudo, são todos os recursos, todas as ferramentas que o ser humano criou para ajudá-lo a resolver os seus próprios problemas. Tá? E aí vocês viram no slide lá que a tecnologia ela pode existir em todas as áreas do conhecimento humano. Tá? Então, vamos para a área da saúde. Então, um microscópio é uma tecnologia que ajuda a resolver um problema, a detectar alguma coisa. Um binóculos para observar longe, seja pássaros, seja o meio ambiente, é uma tecnologia para ajudar a resolver alguma coisa. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho de teoria geral de sistemas. Já que a gente está no módulo de TI, vamos falar sobre sistemas de informação e sistemas de gestão, a gente precisa entender primeiro o que são esses sistemas, o que são esses famigerados sistemas. Tá? Dá uma olhadinha lá no slide. A teoria geral de sistemas, ela tem alguns pressupostos, melhor dizendo. Né? Um deles diz que existe uma nítida tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais. A gente já volta para esse tópico. Tá? Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas, e essa teoria pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais.
Ludwig von Bertalanffy está ali embaixo do slide, vocês têm aí anotado, se vocês imprimiram o slide ou vocês acessam isso, está lá o nome do cara que propôs inicialmente essa teoria geral de sistemas. Tá? E ele faz uma análise, uma comparação com os sistemas naturais. O que são os sistemas naturais? Os sistemas da natureza, o nosso meio ambiente. Tá? Isso é o quê? Quando a gente pensa no nosso sistema circulatório, como o sangue é bombeado para todo o corpo, sistema respiratório, ou o ciclo de vida da natureza, né? O que a gente enxerga aí? A gente enxerga vários elementos, vários componentes isolados, então, o coração, as veias, o sangue, que não fazem nada sozinhos, funcionam em conjunto. Precisam funcionar em conjunto. E quando eles funcionam em conjunto, interagem entre si, eles formam um sistema. E aí a gente traz esse conceito para nós, para as organizações. Tá? Então, quando a gente pensa em teoria geral de sistemas para o campo das ciências sociais, que é o nosso campo que a gente estuda e que a gente trabalha, o campo organizacional, por exemplo, a administração está dentro das ciências sociais, a gente pensa a empresa como um sistema. A empresa ela é formada por pessoas, seus funcionários, que têm uma função lá dentro. Ela é formada por departamentos que organizam esses funcionários. Os departamentos têm uma função lá dentro. E eles precisam interagir e agir em conjunto. Tá? Porque uma empresa não funciona apenas com a razão social dela. Só o CNPJ da empresa não serve para nada. Tá? Então, por isso que a gente traz a teoria geral de sistemas, a gente pode correlacionar ela com os sistemas naturais e trazer ela para as organizações. Tá bom? Teoria geral de sistemas também tem algumas premissas básicas. Elas dizem que os sistemas existem dentro de sistemas. E o exemplo que eu dei é esse que eu falei agora. Então, a gente tem a organização, que é um sistema geral. Dentro da organização, nós temos os departamentos, que são sistemas independentes da organização. O que isso significa? Que eles funcionam sozinhos, a partir dos elementos que o compõem, os funcionários, as ferramentas que o compõem, tá? E eles fazem parte do sistema geral mais abrangente, que é a organização. Tá? No slide tem um exemplozinho ali para vocês verem a organização desses sistemas existindo dentro de sistemas. E isso a gente chama de subsistema. Tá? Guardem esse conceito aí, essa nomenclatura para vocês. Os sistemas organizacionais são abertos. Aí eu falo para vocês que a gente pode ter dois tipos de sistemas: sistemas abertos e sistemas fechados. Tá? Os sistemas fechados, para a gente eliminar isso, que a gente não vai tratar a fundo o sistema fechado aqui, não nos interessa, mas o que são os sistemas fechados? Sistemas fechados são, como a própria palavra diz, fechados em si mesmo, não interagem, não têm relação com o outro, funcionam sozinhos. E a tendência, normalmente, que acontece com os sistemas fechados é que eles existem por um período de tempo, mas logo se findam, logo morrem, logo fecham. Tá? E aí, para vocês terem ideia disso, se a gente pensar para a administração, para a organização, para a logística, para as organizações em que a gente trabalha, as empresas do começo do século XX, com o século passado, 1900 e pouquinho, pós-revolução industrial, eram basicamente organizações de sistema fechado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que elas pensavam apenas nelas mesmas. Tá? Elas ainda estavam evoluindo a visão delas para pensar o mercado, os seus concorrentes, o mercado global em outros países. Tá? Elas estavam mais preocupadas em resolver os seus problemas de processos produtivos. Tá? Aí a gente vai lembrar das teorias de Taylor e Fayol, que são teóricos de administração. Tá? Os primeiros teóricos que falam isso, que as empresas estavam mais preocupadas em resolver seus problemas de processos e de produção internas. Tá? Os sistemas abertos, então, por outro lado, são aqueles que evoluíram a partir daí e se relacionam com o meio ambiente. E sistemas abertos são todos aqueles que têm, de alguma forma, uma relação externa, são influenciados por essa relação externa e influenciam este meio externo também, que é o que nós vemos hoje. Por isso todas as organizações hoje são organizações de sistemas abertos. Tá?
me preocupo com o meu concorrente, eu me preocupo com o mercado que eu estou inserido, eu me preocupo com o mercado externo, eu me preocupo com os funcionários, o que acontece no mercado, o que acontece com o governo, com a legislação do país influencia a minha organização, influencia o modo como eu penso, como eu produzo, como eu vendo, como eu me relaciono, tá? E eu influencio, por outro lado, com o meu faturamento, com o meu poder econômico, esse meio externo também. Tudo bem? Tá claro até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida disso, manda a dúvida para a Renata que ela me passa, tá bom? E aí, além disso, a gente vê lá que as funções de um sistema, elas dependem de sua estrutura. Isso significa, basicamente, que o sistema ou uma organização precisa ser estruturada, ou seja, ela precisa ter determinadas regras para funcionar, para existir, ela não é aberta livremente para funcionar da maneira como ela quiser, tá? Precisa haver uma estrutura legal, jurídica, quando a gente pensa em empresa, na parte jurídica, de CNPJ, de composição de contrato social, de relação empresa-funcionário, tá? Então ela precisa estar estruturada para existir também. Sem essa estrutura não adianta, não existe organização. Tá bom? Dá uma lida no slide ali. Tem uma pergunta para vocês me ajudarem a responder. Por que que, então, depois disso tudo, a gente precisa estudar sistemas de informação? E aí a gente vê que todo sistema é um sistema de informação. Isso quer dizer o quê? Como os sistemas naturais, os sistemas de informação, eles funcionam executando funções de levar informações para aquelas outras partes que o compõem. Tá? Numa organização, as pessoas e a organização funciona a partir das informações que as pessoas dão para que aquela organização funcione. Então, ela transmite informação entre os seus pontos, logo ela é um sistema de informação. Tá? Isso vocês estão observando que eu ainda nem falei em tecnologia, né? Nem tratei de computador ainda, de celular, dessa parte de tecnologia que a gente vai falar bastante ainda. Tá? A gente está falando só no sistema macro, de uma forma macro, alheia a essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Tá? Por isso que é importante vocês acompanharem essa ideia, depois a gente vai para as tecnologias. Tá? E aí volta lá. Os estudos de sistemas, então, permitem a gente entender o cenário completo. Ter a informação completa permite a melhor tomada de decisão. Quando a gente estuda sistemas de informação, a gente consegue enxergar, e aí já adiantando um pouco o que eu vou falar lá para frente, por exemplo, num relatório analítico de algum departamento da nossa empresa. Ali o relatório ele traz informações para nós sobre aquele departamento ou aquela seção, né, sobre o que está acontecendo, como vocês viram na aula do professor André, talvez alguns índices para a gente acompanhar desempenho, tá? E com base naquela informação, eu consigo tomar as melhores decisões para a minha empresa. Um orçamento é um sistema de informação, é um relatório sobre comparando determinados itens que eu preciso comprar e as especificações desses itens e os preços, tá? E aí eu comparo isso, leio aquela informação, avalio e tomo a melhor decisão com base naquela informação. Tá? E aí também é importante entender a informação. É essencial para os sistemas, para a tecnologia de informação e para as organizações que esta informação seja de qualidade. O que significa ser de qualidade? Significa que existe um ser humano, uma pessoa, alimentando o sistema com informações do que acontece na empresa, e essa pessoa, independente da hierarquia em que ela está na organização, ela tem de ter a responsabilidade de colocar a informação correta, porque se ela alimentar incorretamente o sistema de informação da empresa, o gestor vai pegar esse relatório com a informação incorreta, vai ler, vai pressupor que a informação está correta e vai tomar uma decisão errônea baseada na informação errônea. Tá? Então, é muito, muito importante que a gente sempre trabalhe com a informação de qualidade.
tá bom? Dá uma olhada lá, ó. Atualmente nas organizações, a gente tem um enfoque de sistemas, que é o quê? São instrumentos que possibilitam uma avaliação analítica e, quando necessária, sintética das organizações. São meios para suportar a qualidade, produtividade e inovação tecnológica organizacional. Gerador de modelos de informação para auxiliar os processos decisórios organizacionais. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, são instrumentos analíticos quando eles trazem diversas informações, ou sintéticos quando eles trazem apenas, por exemplo, índice de desempenho de um setor ou índice de vendas de alguma determinada peça, tá? Ou de uma equipe de vendas, tá? Então, podem ser relatórios, informações analíticas mais completas ou sintéticas mais resumidas, né? Que ajudam a organização ou o gestor a tomar essas melhores decisões, tá? Para ajudar no processo decisório organizacional. Vamos dar uma lida aqui nos conceitos genéricos de sistema para vocês. Só retomando, então, ó, são conjuntos de partes que interagem entre si. Resumidamente, se eu te perguntar o que são sistemas na prova, é isso que você responde, tá? Conjunto de partes que interagem entre si em busca de um objetivo comum. Na informática, a interação entre software, hardware e a ação humana. Os três não vivem independente do outro, não funcionam independente do outro, tá? A gente vai ver lá para frente que é preciso que tenha uma interação entre esses três atores aí. E as organizações e as suas divisões, tá bom? Ó, dá uma olhada aí nesse slide. Esse slide é legal, vou comentar com vocês rapidinho aqui. Nesse slide eu quis trazer para vocês um sistema e um subsistema. Imaginem que vocês estão olhando uma receita para fazer um bolo, tá? Então a gente tem os ingredientes, estão aqui, são lá a farinha, o leite, os ovos, etc. A gente tem uma vasilha em que a gente vai juntar esses ingredientes aqui, farinha, leite, ovos, etc. Vai fermento. Vamos juntar esses ingredientes numa vasilha e misturar, seja bater na mão, seja usar uma batedeira, tá? Aqui o sistema é a receita que a gente vai buscar. Misturamos, aquela massa, gerou uma massa, deixa descansar, mistura de novo. E aí a gente vai tirar dessa vasilha e colocar num outro recipiente untado com margarina, acho que margarina que normalmente as pessoas usam, né? Então a gente trocou de recipiente, mudou, colocou no outro recipiente com margarina para que quando o bolo cresça não grude na forma. Tá bom. Colocamos esta forma num forno em que a gente vai acrescentar energia, o calor. Então vamos ligar o forno, vamos botar para assar. E aqui no final, depois deste processo todo, saiu o bolo. Tá? Então a gente tem um sistema, um subsistema aqui, onde a gente junta os ingredientes numa vasilha. A gente tem um outro subsistema aqui, que a gente tira da vasilha, põe num outro recipiente e bota para assar até a saída. Tá? A gente tem uma entrada aqui e uma saída aqui. Esses dois interagem através da receita ali, através dos ingredientes trocando de lugar. E um limite de sistema, que é a receita que eu pretendo fazer, que a gente pretendeu fazer aí. Então, isso é um exemplo claro de sistema para vocês, tá? Ficou meio rabiscado aí, mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandam para a Renata, já falei, né? Vamos então agora começar a falar especificamente de sistemas de informação baseados em computadores. E aí eu vou falar mais alguns conceitos para vocês, para a gente poder tratar sobre isso, tá? Dá uma lida aí no slide que eu vou ler com vocês e vou explicar. Um sistema de informação, então, pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações. Alguma coisa diferente do que eu falei até agora? Não, né?
Então, até agora está tranquilo. Basta vocês relerem aí com calma. Se vocês quiserem, releiam com calma. Um sistema de informação nada mais é do que esse textinho que a gente acabou de ver. Tá bom? Vamos dar uma olhada numa outra imagem aqui para a gente entender agora o sistema de informação interagindo ou com uma organização. Tá? A gente tem aqui um ambiente externo, tá? Que pode ser, por exemplo, um mercado. Tá? A organização, a nossa empresa, existe uma entrada, um input, processa a informação e gera uma saída. Por exemplo, a gente pode ter uma entrada de matéria-prima. Recebemos do nosso fornecedor matéria-prima. Processamos essa matéria-prima, geramos um produto acabado. Saiu o produto acabado, tá? E aí a gente retroalimenta hoje, por exemplo, com logística reversa. Sobra de material, né? Volta para a entrada, ou as pessoas que trabalharam nesse processamento voltam para fazer o processamento de novo, tá? E essa retroalimentação, que é importante para nós, é o feedback. A gente chama de feedback. O feedback pode se dar também com aquilo que eu falei antes, os relatórios, com as informações, os índices, tá? Todas as informações sobre aquela saída. E se vocês olharem essa imagem, ela mostra que a organização, é isso tudo aqui, está inserida em um ambiente, tá? Que é o que a gente leu no slide anterior sobre sistemas de informação, tá bom? Olha lá, fica aí, dá uma lida nisso aí. A gente pode dividir, então, sistemas informais e informais. Informais e informais, tá? O sistema formal é um arquivo manual de nomes, endereços de clientes ou um catálogo alfabético por cartões e uma biblioteca. O nosso alfabeto é um sistema formal. Isso significa, então, resumidamente, que um sistema formal nada mais é do que algo composto por regras para organizar aqueles dados, aquelas informações. Beleza? Vamos lá ver o que são os sistemas informais. A organização dos alunos em sala de aula sem padrão. Que vocês estão aí, vocês chegam no polo, no horário que vocês chegam, e vocês normalmente, ou não tem, como tinha antigamente, aquele mapa de sala, em que obrigava vocês a sentarem em determinadas carteiras, né, para assistir à aula. Não precisa mais disso hoje. Então a forma como vocês chegam, se apropriam, sentam no lugar de vocês para assistir à aula, é um sistema informal. Por quê? Não há uma regra definindo isso, tá? Não há um padrão que vocês precisam obedecer toda semana. A cada semana, se vocês quiserem, vocês podem sentar em lugares diferentes. E aí, para vocês terem ideia também, serve para os nossos grupos de trabalho, de estudos, que vocês se formam e se unem aí para fazer grupos de estudo, grupos de trabalho. A gente nunca estabeleceu no nosso curso de logística uma regra para a composição desses grupos. A gente dá a liberdade a vocês, alunos, para que em todas as atividades, se vocês quiserem, vocês possam mudar de grupo. Vocês não precisam manter o mesmo grupo durante todo o semestre, tá? Vocês podem mudar em todas as atividades. A única exceção é o PAP, mas mesmo assim é uma exceção que, se vocês virem a necessidade de mudar o grupo no meio do caminho, basta informar o professor do polo e conversar com ele os motivos e tudo bem. A única regra também para esses grupos é que eles têm um limite de 5 alunos. A gente nunca pôs limite mínimo para vocês. Tá bom? Então, isso é um sistema informal de formação de grupos. Beleza? Ficou claro? Ó, mais uma imagem para vocês continuarem entendendo os componentes de um sistema de informação. Tá? O ambiente externo, onde está o mercado, onde está o governo. Tá? Ali a organização, né, que é composta por pessoas, ou as pessoas fazem parte do sistema do ambiente externo e também fazem parte da organização. Tá? A tecnologia, e esse conjunto de pessoas, organizações e tecnologia formam sistemas de informação para nós. Tá bom? Vê que ele está aí no centro porque ele é onde converge tudo isso. Tá?
Para a gente, um pouco antes da gente ir para o intervalo, vamos falar rapidinho aqui de intranet, extranet e internet. Tá? Internet. Internet vocês todos já sabem. Né? A gente usa no dia a dia, temos acesso a ela no celular, na nossa empresa, no Wi-Fi de casa ou na internet cabeada em casa. Aí nos polos tem internet para vocês assistirem a aula e para fazerem a atividade. Tá? Então, internet é um conceito bem tranquilo que eu acho que todo mundo sabe o que é. Mas a internet ela possibilita expandir o papel dos sistemas de informação nas organizações e na vida diária nossa, porque ela facilita o nosso acesso a essas informações e facilita a nossa troca de informações com outras pessoas, entre organizações. Tá? Ela surgiu primeiro, a ideia da internet, ela surgiu como uma intranet, primeiro para suprir algumas necessidades militares, lá na década de 60, 70, tá? E veio se abrir para nós no final da década de 80, quando ela foi colocada para universidades conversarem entre si, para pesquisadores de universidades trocarem informações sobre suas pesquisas. Tá? A partir daí ela se abriu, se expandiu, e hoje é esse monstro e permitiu estarmos em 2013 onde estamos por conta desse monstro da internet. Tá? Ela revolucionou muitas coisas para as organizações e para a nossa vida. Tá? A gente tem a www, né, a World Wide Web, que é onde as informações são exibidas em páginas eletrônicas. A gente tem um sistema ou uma lógica tradicional para interagir com a internet, que são os navegadores que a gente utiliza. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Tá? E a partir desses navegadores a gente consegue interagir com a internet, né? E aí alguns aplicativos também hoje, e aí buscar informações ou dar informações pela internet para a internet sobre aquilo que nós queremos ou que nos interessa. Tá? Extranet, dá uma lida aqui, extranet é uma coisa importante. A extranet é uma rede estendida a usuários externos, com controle interno da organização. A extranet, portanto, não é para qualquer um. Tá? A extranet é a organização permitindo que usuários, os seus funcionários, por exemplo, interajam com dados dessa organização de fora da organização. Um exemplo clássico de extranet para vocês é o seguinte, vocês já viram aí aquele pessoal da Ambev, né, que faz venda nos mercados, supermercados, mercadinhos de bairro, bares, que eles andam com um aparelhinho, que eles conversam com a pessoa e quantos refrigerantes você precisa. Ele insere aquela informação ali e já manda para a produção preparar isso, produzir isso e entregar. Tá? Aquele aparelho ali permite que ele acesse a intranet, que a gente vai ver da organização, a gente vai ver o que é intranet, pela extranet, porque ele está fora da organização. Tá? Mesma coisa é quando a gente acessa o nosso e-mail organizacional através de um webmail, tá? Aquele famoso OWA. A organização permite que a gente acesse o e-mail profissional da organização de fora da organização. Tá? Esse é um exemplo de interação com o extranet. Tá bom? E intranet, para vocês, é a rede fechada de informação dentro da organização. A intranet ela costuma concentrar todos os informativos principais das organizações, por exemplo, substituindo o quadro de avisos. Quando vocês ligam o computador, vocês normalmente aparecem, se vocês vão abrir o navegador de vocês, ele aparece com um quadro de avisos com toda sorte de informações sobre a empresa. Então, funcionário do mês, como ficou, quais eventos a empresa vai participar naquele mês, né, quais são os aniversariantes, enfim, tudo isso. Mas a intranet vai além disso. Tá? Ela também é responsável pelas informações, pela troca de informações entre os departamentos. A intranet, supostamente, ela
limita a organização, as informações da organização, e ela não pode ser acessada, os dados que ficam presos na intranet não podem ser acessados de fora da organização, porque muitas vezes são informações e dados estratégicos para a empresa. Tá? E isso é muito importante, né? Que a empresa tenha informações estratégicas bem guardadas. E aí, se eu quero saber, eu trabalho na rua, representando a organização de alguma forma, mas algumas informações eu não consigo acessar pelo meu celular, e eu preciso estar na empresa para acessar essas informações, significa que aquelas informações são, de alguma forma, importantes para a empresa. Tá bom? Vamos assistir um videozinho para a gente poder ir para o intervalo. E quando eu voltar do intervalo, eu vou perguntar para vocês o que mudou nesse vídeo. Tá bom? Bota o vídeo aí. As 3 caravelas cruzaram o Oceano Atlântico em 44 dias até chegarem ao Brasil. Hoje, 22 de abril de 1998, a viagem pode durar apenas alguns segundos. Vamos experimentar? No tempo de Cabral, eram as caravelas que levavam o homem para outras terras, novos mundos. Foi assim que ele chegou ao Brasil. Hoje, para navegar, cada um escolhe suas águas. Pedro não tem apenas um nome em comum com Cabral. Além do nome, a vontade de navegar. Um por águas, outro pela internet. Mas pelas águas da internet a gente também se perde? Com certeza. A gente pensa que está indo para o Brasil e vai para a Índia. Em 1500, Cabral tinha um caminho a seguir até a Índia. Se perdeu e veio parar no Brasil. Hoje a internet dá a Pedro 811 mil possibilidades de chegar à Índia. E se perder, fica ainda mais fácil. Nós saímos pensando que vamos encontrar Porto Seguro e acabamos encontrando a costa da África. Porque no meio do caminho, alguma sereia ou algum canto de sereia nos desviou da rota. Procurando a história do descobridor, um site francês nos desvia para o país da Copa. O combustível da navegação continua sendo a curiosidade. Isso é a coisa que mais tem de enriquecedor. Você aprende sem sair de casa, sem ter amolação com navio, sem ter amolação com marinheiro, tripulação ou rebelião. Pedro Álvares Cabral também se encontra na internet. Só nos Estados Unidos achamos 8. Na Sala Brasil, Pedro se assume como Cabral e o papo com outros internautas é sobre o que ainda precisa ser descoberto no Brasil. Precisamos descobrir uma maneira mais rápida de comunicação. Imagine se ela tivesse vivido na época do descobrimento. A carta de Pero Vaz de Caminha demorou mais de um mês para contar a novidade ao rei de Portugal. Se navegasse hoje pelas águas da internet, onde chegaria Cabral? Você tem uma quantidade de coisas que você nunca conseguiria fazer pelos meios normais se não fosse através desta máquina, desta caravela eletrônica que a gente tem nas mãos. Pessoal, vocês viram o vídeo aí do Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil e a internet, né? E aí eu fiz a pergunta para vocês para vocês refletirem aí depois no vídeo durante o intervalo sobre isso. O que mudou de lá dessa reportagem em 1998 até hoje, 2013? 7 de novembro de 2013. O que mudou do que vocês acabaram de assistir para a nossa realidade hoje, né? Conseguiram descobrir alguma coisa? Não mudou, mudou só a forma como a gente acessa a internet, né? Eu acho que essas mudanças que aconteceram, a forma de acesso que hoje a gente acessa no celular, em tablets, nos notebooks, que estão muito mais acessíveis, inclusive financeiramente para nós, além das informações que tem lá na internet também, né? Em 98 não se pensava em Wikipédia. Hoje a gente tem a Wikipédia, que com suas devidas limitações é um lugar que concentra conhecimento. Tá? Hoje a gente tem, por exemplo, também ferramentas, aplicativos para interagir com um outro ser humano além do e-mail.
né? Os comunicadores instantâneos, por exemplo. Hoje a gente tem o Facebook, a gente tem o Orkut, a gente tem o Twitter, né? A gente tem redes sociais de interação entre nós, pessoas, entre os seres humanos, tá? Que não tínhamos em 98 e que usam a internet para fazer essa interação. Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar aqui que está diferente é justamente isso. A internet lá atrás, em 98, ela servia para armazenar informação, para a gente acessar alguma coisa, tá? Hoje ela é muito mais de interação, né? E aí existe uma diferença sutil sobre isso. Beleza, vamos aqui que a gente tem uma pergunta sobre extranet. A extranet já pode ser considerada como meio de comunicação seguro? Quais as desvantagens ou deficiências já conhecidas nesse sistema? A aluna Natália de Guará que pergunta. Natália, a extranet pode sim ser considerada um sistema de comunicação. A gente tem, por exemplo, a IBM, não sei se vocês conhecem alguém que trabalhe na IBM, os funcionários da IBM eles têm um comunicador instantâneo apenas fechado para a rede da IBM, mas que, independente de onde eles estejam, esse comunicador funciona. Tá? É parecido com MSN, ICQ, feito pela Lotus. Lotus é uma empresa de software, em que o funcionário da IBM está atendendo um cliente externo à empresa e ele troca informações, conversa com o seu supervisor que ficou na empresa ou outros componentes da sua equipe. Então ela pode sim, a extranet, ser considerada um meio de comunicação. Tá? Fora que quando a gente interage com a empresa, a gente dá a informação, o ato de dar, transmitir uma informação é o ato de nos comunicarmos. Tá? As desvantagens são as limitações que ela mesma tem por não estar dentro da empresa. Tá? Uma das desvantagens mais óbvias é o limite dessa informação acessível, o limite dessa comunicação. Tá? Ela é limitada pela distância. O outro limite possível é que na interação, se eu estiver interno na organização, além de eu conseguir interagir com os meus colegas, eu tenho mais facilidade para acessar as informações. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda aí que a Renata me passa. Vamos voltar para a aula então. Vamos falar um pouquinho agora sobre a organização funcionando como um sistema aberto. E aí a gente tem alguns slides com conteúdo para ler aqui, mas eu vou explicando para vocês, tá? Conhecimento de computadores e conhecimento de sistemas de informação. Conhecimento em computadores significa nada mais nada menos que saber como usar a tecnologia da informação. Tá? Envolve o conhecimento de software, de hardware, de telecomunicação, de técnicas de armazenamento da informação. Quando eu falo em conhecimento de computadores, então, significa que eu não basta apenas saber, para nós, interagindo dentro de uma organização, como apertar o botão para ligar o computador e como digitar e usar o mouse. Não basta apenas isso. Preciso saber mexer no software que aquele computador possui, porque esse software é onde eu vou inserir as informações. Tá? Eu preciso saber quais são as tecnologias de telecomunicação que a organização utiliza e qual é não apenas externa, né? Eu não estou falando de internet, velocidade de acesso, o provedor de internet. Mas quais são as tecnologias de informação, de telecomunicação internas à empresa, por exemplo. Então, o computador está cabeado numa rede, conversa com outro computador através de cabos, ou através do sinal sem fio de Wi-Fi. Tá? O meu localizador dentro do armazém, para eu localizar o meu material, as minhas peças para expedir, né? O sinal dele funciona lá dentro? Tem algum limite de ambiente que corta o meu sinal? Então, essas ferramentas de tecnologia, de telecomunicação, eu também preciso ter conhecimento delas. Tá? E aí o conhecimento de sistemas é conhecimento de informação que consiste em, primeiro, um conhecimento e uma habilidade prática com tecnologias de informação, com uma compreensão ampla de organizações e indivíduos com uma perspectiva comportamental e uma compreensão ampla de como analisar e resolver problemas. Tá? Então, aí conhecimento de sistemas vem além. Além de eu conhecer computadores e tecnologias e como os computadores funcionam, eu preciso conhecer quem são as pessoas que trabalham comigo, tá?
como elas trabalham, como elas interagem entre elas e comigo, e como elas interagem com o computador, além da minha forma de interação. Por quê? Porque aí eu vou garantir, vou buscar aquela qualidade de informação para que com a informação de qualidade eu possa tomar as melhores decisões. Tá? Então, resumidamente, é isso. A gente tem uma abordagem sociotécnica para falar de sistemas em organização. Tá? O que é uma abordagem sociotécnica? É um sistema de informação que combina 3 habilidades que é necessário que existam 3 habilidades funcionando em conjunto. Tá? É preciso ter a habilidade técnica, uma habilidade organizacional e uma habilidade analítica de solução de problemas. Se vocês olharem no slide anterior, olha lá, vamos ver o slide anterior. Nada mais é do que aquele 1, 2, 3 ali do conhecimento de sistemas, tá? Falado de outra maneira. A gente precisa ter habilidade técnica, a gente precisa ter habilidade organizacional e habilidade analítica de solução de problemas. E aí a gente vê que os cursos de ciências humanas e matemáticas são úteis para desenvolver essas habilidades, tá? Então, quando a gente estuda a matemática, que a gente compreende as lógicas das fórmulas matemáticas, como se compõe um preço de frete, como eu calculo um índice de desempenho, como eu descubro como organizar o meu estoque matematicamente, qual é o fluxo de recebimento de materiais, produção e expedição, né? Tudo isso existem lógicas que a gente precisa estudar, precisa conhecer, para que com essas informações a gente possa definir o que é melhor para nós, para a nossa organização. Tá bom? Um conceito muito importante de sistemas é quando a gente fala em entropia. Tá? Vocês vão ver aí que entropia, ela nada mais é um conceito difícil de entender, mas depois que vocês entendem, ele é básico. Dá uma lida aí para ficar fácil para vocês. Ó. A entropia ela mede o grau de desorganização, diferente, tá? Mede o grau de desorganização existente em um sistema. Um sistema precisa obter informações do seu meio ambiente para manter baixo o seu grau de entropia. Por exemplo, um sistema contaminado por vírus é um sistema que tem entropia, tá? Ou com muita manutenção. Então, um sistema contaminado por vírus é um sistema que tem entropia. Por quê? Porque o vírus desorganiza o computador. Tá? A organização precisa ser alimentada com informações, porque se ela não for alimentada com informações, ela vai se desorganizar, vai virar um caos. Tá? E aí, por isso que a gente precisa medir a entropia. A entropia, então, precisa ser mantida baixa, porque ela é o grau de desorganização. Tá? Acho que ficou claro, né? Se não ficou claro, vocês perguntem aí. Mas, então, a entropia é o grau de desorganização, de bagunça. E a gente precisa manter essa bagunça baixa, precisa manter a coisa arrumada. Tá? Como que a gente mantém a coisa arrumada? Com informações, com organização. Tá bom? Existe a entropia negativa, que mostra o empenho dos sistemas para se organizarem para a sobrevivência através de uma maior ordenação. O processo entrópico decorre de uma lei universal da natureza, na qual todas as formas de organização se movem para a desorganização e morte. Entretanto, sistemas abertos podem gerar entropia negativa por intermédio da maximização da energia importada, que pode ser obtido via maximização da eficiência com que o sistema processa essa energia. Aí a gente está dizendo, por exemplo, no caso do vírus de computador, quando a gente utiliza um antivírus. Tá? Ele joga energia para buscar aquela desorganização, aquele caos, aquele problema e resolver aquele problema. Tá bom? O importante para nós é que a gente mantenha o nível de entropia baixo, o nível de caos e desorganização baixo. Beleza? A organização vista então como um sistema aberto. Tá? Sistemas abertos envolvem a ideia de que determinados inputs são introduzidos no sistema e processados e geram certos outputs. Com efeito, a organização vale-se de recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, de cujo processamento resultam bens ou serviços a serem fornecidos ao mercado. Essa visão da organização como um sistema aberto, conforme mostra a figura que a gente vai ver,
ressalta as diversificadas e enormes pressões a que o ambiente a submete. A gente já viu isso daqui, ó. Não sei se a imagem está clara aí para vocês, se está muito visível, se só no slide que vocês imprimiram está visível. Mas eu vou aqui escrever para vocês e falar o que ela diz, tá? Então a gente tem aqui no círculo externo o ambiente, o meio ambiente, tá? A nossa organização está aqui dentro. Ela sofre influência do ambiente externo. Modificação nas leis e regulamentos. O governo modificou lei. Nossa competição, os nossos concorrentes estão influenciando a nossa organização. Inovações tecnológicas. Eu tenho um novo maquinário, eu tenho uma nova empilhadeira, eu tenho um novo computador que me permite ou que me facilita os processamentos. Tá? Mudanças nas condições sociopolíticas. Eleições, ano que vem, influenciam a nossa organização. Problemas econômicos. Inflação alta, renda baixa ou renda alta, crescimento desordenado. Tá? Isso, crescimento do PIB do país, por exemplo, desordenado, isso tudo influencia na nossa organização. Alterações nas reservas de recursos naturais. Isso é importante. A gente ainda não tem costume de pensar sobre essa alteração nas reservas de recursos naturais, mas é um item que é bom ficar de olho, porque a China é o que é hoje pela forma como ela se organiza, tá? Pelo seu regime político, que vocês conhecem como ela é uma suposta... ela não é capitalista, ela é um suposto regime comunista, mas age dentro do mercado capitalista, porque vende para o mundo inteiro e produz para o mundo inteiro. A China hoje, eu li uma reportagem hoje falando que a China está começando a perder a sua relevância. Por quê? Com todo mundo olhando para a China, eles estão precisando rever as leis trabalhistas. Os sindicatos estão se fortalecendo. Significa que os salários, que todo mundo sabe que são salários sub-humanos, estão aumentando. Significa que pode aparecer a partir daí um aumento de custo de produção das coisas na China. E aí as empresas, então, essas grandes multinacionais que a gente conhece, que produzem tem fábricas que produzem esses materiais na China, estão começando a analisar os países vizinhos à China, né, onde esse nível de abstração ainda não chegou. Tá? E aí a China, uma das coisas que a sustenta é que o território da China, onde a China está localizada, tem muitos recursos naturais, muitos minérios, muitos recursos que a China domina, que a China controla e que são minérios essenciais para isso que nós estamos falando hoje, para construção e montagem de peças e de computadores. Tá bom? Vamos continuar dando uma olhada na figura ali. Ó. Então isso tudo aqui influencia a organização e ela é chamada de aberta, porque ela interage. Então isso tudo aqui está interagindo, influenciando na organização, tá? O meio ambiente, com todas essas coisas influenciam a organização, e aí eu venho com o meu fornecedor, recebo minha matéria-prima, meus materiais, e aqui são tudo inputs, tá? Produzo, gero relatórios, gero informações, tomo decisões e vendo meus produtos, meus bens, meus serviços. E aí quando eu não vendo para dentro da minha organização, eu vendo para fora, eu vendo para as pessoas, para os clientes. Tá? E aí essa interação de um meio ambiente influenciando a organização e a organização vendendo para o meio ambiente, gera essa visão de sistema aberto. Pessoal, para a gente continuar falando um pouquinho ali, vocês viram já no slide, eu vou tentar explicar para vocês o conceito de eficiência e eficácia sem a gente precisar ler, que ali está um texto gigantesco e pode confundir, né? Mas
Basicamente, para a gente precisa entender que a eficácia é atingir o resultado final, atingir o objetivo, atingir o esperado, tá? E aí tomar cuidado com a forma, não importa como, tá? Então, eu quero ir do ponto A para o ponto B, desde que eu chegue ao ponto B, eu estou sendo eficaz. Se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou por estrada pedagiada, se eu vou por estrada de terra, não importa. O importante é chegar no ponto B. Então, eu fui eficaz porque eu atingi o meu objetivo. A eficiência, por outro lado, leva em consideração a forma como você atinge esse objetivo. Tá? Então, a eficiência se preocupa com o meio, com a forma para com aquele objetivo seja alcançado. Muitas organizações ou muitas tarefas, muitos planejamentos podem ser eficazes e não serem eficientes. Tá? Não é porque alguma coisa é eficaz que ela é eficiente. E, pelo outro lado, uma coisa que foi eficiente dificilmente não terá sido eficaz. Alguma coisa que você planejou e foi eficiente dificilmente não atingirá o objetivo, não vai ter sido eficaz. Tudo bem? Ficou claro isso? Se tiverem alguma dúvida, vocês mandem, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre software e hardware, tá? E para falar sobre isso, vamos assistir um vídeo que eu acho que vai ser emblemático. Talvez alguns de vocês nunca nem tenham interagido com o que esse vídeo vai falar. Dá uma olhada no vídeo. Em São Paulo mostra o super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores. Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no bolso. Em menos de um ano, os preços dos micros caíram pela metade. Os mais procurados custam entre R$800 e R$1.500. Um kit multimídia que era vendido por R$800 no ano passado, agora não passa de 300. Se você está pensando em comprar um micro, este é o mais rápido do mundo. Roda os programas e executa as tarefas em menos da metade do tempo dos computadores mais vendidos hoje. Custa R$2.000 e vai estar nas lojas dentro de 1 mês e meio, no máximo. A melhor impressora para uso doméstico já está à venda por R$3.000. Reconhece 16 milhões e meio de cores. Em menos de um minuto, o jato de tinta reproduz uma foto. 2 vezes mais veloz, o Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema, fica muito mais fácil usar o micro. Adeus a tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos, tudo ao mesmo tempo. Você pode trabalhar na mesma tela com 4 programas de uma só vez. A indústria da informática anuncia um recorde. Vai vender mais de 1 milhão de computadores no Brasil até o fim do ano. Pessoal, Windows 95, 1995. Nós estamos em 2013. Eu instalei neste final de semana no computador lá de casa o Windows 8.1. O que mudou de 95 para hoje? O que mudou? Pô, que revolução em 95 eu consegui abrir 4 programas ao mesmo tempo. Quantos programas a gente consegue abrir hoje ao mesmo tempo no computador? Né? Instantaneamente você abre o programa e ele aparece na sua tela. Tá? Quero ver você hoje esperar mais do que 2 minutos para alguma coisa no computador ser processada, ser realizada, se você já não sai batendo no computador. Né? Antigamente era muito rápido porque a gente não tinha parâmetros. Né? E o que mudou hoje? Né? Então, vocês viram aí, o Windows 95 é um conceito de software. É um software inserido numa máquina que permite com que a gente interaja com essa máquina, que a gente vai falar sobre isso. Né? Mas é importante notar a evolução nesses 28 anos, né, 18 anos de tecnologia, de software, do que mudou lá atrás para o que nós estamos hoje. Né?
muitas coisas que aconteciam lá atrás são impensadas hoje. Eu acho que muitos de vocês nunca nem chegaram a mexer e trabalhar com o Windows 95. E aí seria legal se vocês tivessem a oportunidade de tentar 5 minutos com ele para ver quanto tempo vocês aguentam, suportam de paciência para interagir com esse sistema, tá? A Renata me falou que a imagem não está muito legal, que eu rabisquei ela ali. Quando vocês imprimirem a imagem, eu acho que vai dar para enxergar legal. Vou ver se eu consigo, voltando para os computadores no momento da aula atividade, providenciar essa imagem, colocar ela em separado para vocês, né? Porque a resolução dela não é muito legal. E aí no slide impresso aí de vocês deve estar pequenininho aí, não dá para enxergar direito. Beleza, vamos falar então aqui um pouquinho sobre software e hardware. Software nada mais é do que os componentes lógicos, sistemas operacionais e aplicativos. Tá? Normalmente, a forma fácil de entender software é o que a gente não consegue tocar. Eu não consigo tocar no Windows 95. Eu não consigo tocar no Windows 8. Eu não consigo tocar no Android. Tá? E eles são tecnologias de gerenciamento de dados, consistem em softwares... Não, desculpa, a tecnologia de gerenciamento de dados já está lá na frente. E o hardware são os componentes dos dispositivos físicos. E aí, para vocês entenderem o que é um hardware, hardware é tudo aquilo que vocês chutam quando vocês perdem a paciência. Essa é a definição, inclusive, do professor Macedo, né? Você pergunta para ele o que é o hardware, é tudo que eu chuto. E o que é o software, é tudo que eu xingo. Tá? Aí fica claro de entender o que é um e o que é o outro. Tá? Vamos continuar, então, ver o que é tecnologia de gerenciamento de dados. Né? Nada mais é do que softwares, componentes lógicos que eu não toco, especializados para organizar, gerenciar e processar dados organizacionais. Tecnologia de rede e telecomunicações proporciona a conectividade de dados, voz e vídeo para os colaboradores, clientes e fornecedores de uma organização. Serviços de TI são os serviços prestados pela equipe de TI. Né? A manutenção, desenvolvimento de sistemas, integração, implantação de sistemas e etc. Tá? Aqui, para vocês verem um exemplo de hardware. Exemplos de hardware. A gente está vendo ali um iPhone, uma TV, uma impressora, um pendrive, teclado, máquina de vídeo. Esse hardware da Nike, que você coloca um chip no tênis e ele transmite informações para o celular através de um aplicativo que coleta essas informações. Tá? Então, o hardware são essas coisas que a gente consegue tocar. E o software, por exemplo, são os programas. Tá? Então, aí está uma foto do Windows Vista, software livre na escola, o MicroSiga, tá? A TOTOS, que produz hardware, o SAP, que produz software, o SAP é um software, tá? Os sistemas operacionais dos nossos celulares são softwares. Vamos falar um pouquinho aqui para vocês verem telecomunicações e redes de computadores. Tá? Para falar sobre isso, vamos dar uma olhada neste vídeo, que é muito interessante. Vamos ver o que vocês acham que mudou a partir desse vídeo para hoje. Vamos ver o vídeo. A Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. O usuário, com um aparelho portátil ou no carro, poderá fazer ligações para qualquer lugar. O usuário do telefone móvel vai ter acesso a outras facilidades. Vai poder fazer uma reunião simultaneamente com outros 3 aparelhos, ou transferir para um outro número uma chamada apenas apertando o botão. Tem também o sistema de espera. Um sinal sonoro avisa que há uma outra chamada caso o telefone esteja ocupado. E tem também o não perturbe. Você aperta esta tecla e o telefone fica bloqueado por um determinado período. Hoje, o presidente da ANEC do Brasil, Gilberto Geraldo Garbi, entregou os equipamentos à Companhia Telefônica do Rio de Janeiro. A primeira chamada, que marcou o início dos testes operacionais do sistema, foi feita pelo secretário nacional de Comunicações, Joel Marciano Halber,
ao ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, que estava em São Paulo. Ministro, com muita satisfação, nós estamos ligando aqui do Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, o que seria a primeira ligação, teste do sistema de telefonia móvel do Brasil, que começa aqui pelo Rio de Janeiro. A ligação está ótima, quer dizer, é bom falar no telefone móvel, quer dizer que a gente não, que agora daqui por diante nós não ficaremos mais sossegados nem no automóvel, né? Exatamente, ministro. Inclusive, eu estou falando com o senhor através do sistema Viva Voz. Eu não preciso nem do fone para poder falar com o senhor. Com isso, faz com que a segurança ao dirigir o veículo seja máxima. Ficamos muito contentes por essa primeira ligação, esperando que ela seja a primeira entre muitas. Pessoal, o que mudou? Além do Marcelo Rezende ter saído da Globo e estar na Record hoje, fazendo programas tragicômicos, né? O que mudou? Minha pergunta aqui tem a ver com o celular. Vocês viram o trambolhão que apareceu ali, né? E hoje o nosso celular, ele praticamente é um computador pessoal. Ele, além de fazer ligações, ele faz muitas outras coisas. Eu acho que vocês passam mais tempo no celular interagindo com o celular, com os aplicativos e programas que nele estão, do que fazendo e recebendo ligações. Estou certo? Eu acho que eu estou certo. Eu passo mais tempo no celular vendo e-mail, respondendo e-mail, do que telefonando efetivamente. Trocando mensagem, que é mais fácil do que falar, que consegue falar com mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então essas são algumas coisas que mudaram, né? Não sei se todos tiveram acesso àquele StarTAC da Motorola Flip que fechava, né? E hoje, que celulares vocês têm aí? Dificilmente vocês não têm um smartphone, né? Vamos falar um pouquinho então sobre algumas informações de telecomunicação no Brasil, né? Ou no mundo, mas no Brasil também. Em 2009 foram 174 milhões de linhas de celulares contra 41,7 milhões de fixos. Em 2013 já temos mais de 200 milhões de linhas de celulares ativas, tá? A gente tem mais linha de celular do que pessoas no Brasil. Por que isso? Porque normalmente algumas pessoas têm 2, 3 celulares, tá? Mas a gente também tem muita gente que não tem celular. Voltando. GSM, Global System for Mobile Communication. É o padrão na Europa e em grande parte do mundo, exceto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda existem operadoras que operam na tecnologia CDMA, que é uma das que a Vivo ainda mantém viva aqui no Brasil também, tá? Vai na frequência de 900 e 1800 e possui a capacidade de roaming internacional. Existem as redes 3G e atualmente as redes 4G. O pessoal já começou a desenvolver a rede 5G também, né? A rede, aí é uma coisa para a gente refletir, né? Se nem a rede 3G no Brasil é satisfatória, por que os caras estão começando a vender a rede 4G e cobrando horrores os 2 olhos da nossa cara para isso, né? Essa daqui é importante. Vocês precisam saber quem é o ministro de telecomunicações hoje e qual é a agência reguladora, ou seja, a agência que cuida das telecomunicações hoje, tá? Então, a gente precisa ficar de olho no que o Paulo Bernardo diz e no que a Anatel faz, tá? A Anatel é uma das agências reguladoras no Brasil hoje mais ativas. Toda semana, quase toda semana, sai uma notícia de que a Anatel aplicou uma multa milionária contra as operadoras, tá? Então, a gente precisa ficar de olho se essa multa vai ser realmente cobrada, né? Mas, de qualquer maneira, a Anatel é uma das agências reguladoras do Brasil mais ativas na sua regulação, na sua análise do que está acontecendo naqueles agentes que fazem parte dela, tá? Mais um vídeo para a gente assistir, que também é muito interessante, a gente vê o que mudou deste vídeo para o que é hoje. Vamos ver o vídeo. O século XXI já chegou. Essa é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco, onde o computador conversa com você. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e código secreto. Esse código secreto é realmente seguro.
Exatamente. O cliente pode ter certeza que nem a própria empresa saberia identificar esse código. Uma outra novidade ainda em fase de testes é essa máquina, uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos de pagamento. E o futuro não para aí. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Apresentado o cartão e digitado o código nesse terminal, o que vai acontecer? Vai acontecer o débito na conta do cliente e o crédito na conta do lojista. Isso em quanto tempo? Em 15 segundos. E para quem não acredita que pelo menos nos bancos do ano 2000 já chegou mais uma surpresa. Um computador que fala e fornece saldos de contas bancárias por telefone. De posse de um talão de cheques qualquer que poderia ser encontrado na rua, eu tento a operação, mas esbarro no código secreto. Código incompleto. Favor buscar o número da sua senha. Tentativa incorreta. A ligação será cancelada. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos que estão sendo introduzidos gradativamente, sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Facilita a vida? Bem melhor. Eu não preciso andar com talão de cheque. Bem melhor. Eu estou tentando, já me perdi já. O que o senhor acha de tudo isso, de toda essa sofisticação? Ótimo. É o computador entrando na vida da gente, né? Há 10 anos atrás você imaginava que haveria tudo isso hoje? Não, realmente não imaginava. Parece com o que isso? Isso aí é a era moderna do computador. E aí, pessoal, o que mudou? Além da estética, né? Do vestimento das pessoas para hoje. O que mudou? Como vocês interagem com os seus bancos hoje? Tá? As formas ou os maquinários de interação no banco, quando vocês vão num caixa eletrônico, são as mesmas? Tá? Eu pago muitas das minhas contas pelo celular. Abro o aplicativo do banco, ele lê o código de barras daquele boleto que chegou para mim, preenche os campos, eu dou OK e ele pagou. Eu, particularmente, confio muito no nosso sistema de informação de bancos, né, de interação com os bancos pela internet. Dificilmente vou a uma agência bancária, não vejo necessidade. Tá? Se tiver algum problema, eles vão resolver. Pronto, está resolvido. E o que mudou dali? Né? É interessante a gente assistir como as coisas eram e como elas evoluíram tão rapidamente para hoje. Vamos falar mais algumas coisinhas aqui para a gente poder fazer um intervalo. Tá? Rede de computadores, nada mais é, quando a gente pensa em rede, a gente pensar na rede numa teia de aranha mesmo, né? Ou numa rede de pesca. São fios interligados com pontos em comum. E esses pontos sustentam os outros pontos, sustentam o restante do fio, e aí formando então uma rede. Rede de computadores nada mais é do que essa interligação. Vamos ver a definição aqui. Uma topologia é um mapa de uma rede que indica segmentos de rede, pontos de interconexão e comunicação de usuários. Processamento distribuído de rede, múltiplos computadores conectados por uma rede de comunicações para processamento. E a rede de computadores também pode ser rede de cliente-servidor. Tá? Divide o processamento entre um cliente e um servidor. Tá? Cada máquina, então, desempenhando uma função específica. A gente tem também um servidor web, um servidor que permite que guarde as informações da internet, que permite que a gente acesse essas informações. Tá? A gente tem um servidor de aplicativo que pode executar as tarefas remotamente. Né? Eu não acesso o programa pelo computador, eu acesso pela internet esse aplicativo, e esse aplicativo tem todo o seu processamento realizado por um computador em rede externo que não está presente ali comigo. Tá? Essa é uma fotinha aqui para vocês verem do que é uma rede local. Uma rede local basicamente é o que compõe uma intranet, por exemplo. Tá? Computadores interligados, controlados por um outro computador, por um outro aparelho. Tá? Essa é uma rede wide que se estende
não apenas ao local, mas é o que permite que a gente interaja pela internet com outros computadores e com outras pessoas, tá? Ele conecta a nossa casa, as nossas residências com os servidores externos dos provedores de internet nossos, permite que a gente então acesse a internet como um todo, tá? Essa é uma fotinho de um exemplo de rede de computadores, para vocês verem aí como é uma rede de computadores. Então, pontos interligados, interconectados. E uma das tendências atuais em rede de computadores é a cloud computing. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Cloud nada mais é do que computação em nuvem, na nuvem, né? É um conceito muito interessante que veio para ficar. As empresas ainda estão com dificuldades de como pensar isso e como executar suas operações em cloud, na nuvem, tá? Mas é importante ficar de olho nisso, é importante tentar fazer estudos e projetos para ver a viabilidade disso na empresa. Porque a cloud vai permitir que vocês, primeiro, economizem espaço físico. Vamos eliminar um monte de maquinário, de computadores, né? Que espaço que eles estão tomando, e a gente pode utilizar esse espaço que a gente economizou para, por exemplo, criar uma nova linha de produção, aumentar a nossa capacidade produtiva. É uma possibilidade. A gente elimina também, através do cloud, riscos de segurança, de a empresa sofrer uma intervenção qualquer, um assalto, por exemplo, né? E aí os assaltantes levam o computador onde estão todas as informações, toda a base de dados daquela empresa. E aí fica como? Como que você vai no dia seguinte? Ele levou o seu computador, de repente ele levou os seus backups também, vão começar do zero. Então, quando a gente pensa em cloud, a gente elimina certos riscos e ele traz facilidades para a gente, tá bom? Vamos para o intervalinho ali e a gente já volta para continuar a conversar a aula para o último bloco. Até já. Pessoal, vamos voltar então e a gente volta com algumas dúvidas e alguns comentários que vocês fizeram. Vou ler algumas coisas aqui para vocês. Ó. A parte da segurança também mudou para melhor com a tecnologia. Hoje, por exemplo, os caminhões estão todos rastreados. Esse é um comentário do Luiz Cláudio de Guará. Luiz, realmente isso é uma verdade. Professor, com a sua experiência, qual seria a maior contribuição que o avanço tecnológico proporcionou à logística como um todo? Natália, a logística é uma das grandes beneficiadas pelo avanço tecnológico hoje. O Luciano ele vai colocar uma pergunta aqui que ajuda a responder isso, mas a gente consegue controlar o nosso armazém hoje. O Warehouse Management System, que vocês já viram com o professor André nas aulas passadas, né? A RFID, para ajudar a gente a localizar as nossas peças, os nossos materiais dentro das instalações, né? O controle de GPS da rota. Então, os sistemas de informação, e aí é o conteúdo desse bloco aqui, ajudaram em muito, especialmente a logística. E é essa parte da logística, já adiantando um pouquinho que a gente vai ver, que proporcionou a origem para, ou melhor, fez a base, deu os fundamentos para que a empresa pudesse se organizar tecnologicamente através de sistemas de informação. Luciano de Guaianazes pergunta assim, hoje as empresas utilizam o sistema de GPS em conjunto com o sistema de CEP para montagens e rotas de entrega. Esse sistema é aberto? Luciano, o sistema pode ser considerado um sistema aberto, sim, porque, esse sistema é um sistema fechado. O que é aberto é a organização que utiliza esse sistema. Ele é fechado porque ele tem uma função exclusiva. Tudo bem, ele recebe o CEP do correio, né? Mas o sistema, a tecnologia está fechada, tá? Walter de Volta Redonda, sobre a extranet. Se a manutenção remota entra nesse conceito de extranet, sim. A manutenção remota, quando alguém acessa o nosso computador de algum outro lugar que não está fisicamente na nossa sala ou no nosso local, é um exemplo de extranet, sim. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre ERP, MRP1 e MRP2, tá? A gente vai falar, então, sobre Enterprise Resource Planning, que é o ERP, Planejamento de Recursos Empresariais, Material Requirement Planning, Planejamento de Recursos Materiais, MRP1, Manufacturing and Resource Planning,
Planejamento das Necessidades de Materiais, MRP2. Tá? O MRP1 é o primeiro que apareceu, que deu origem a isso, tá? Surgiu lá na década de 60 e 70, e basicamente tinha algumas premissas para orientar o funcionamento dessa tecnologia. Tá? Então a gente tinha algumas perguntas. Ó, quanto, quando, quanto comprar de cada produto? Quando e quanto produzir de cada produto? Era isso que impulsionava, direcionava o MRP1. Tá? E aí quando eu falei para vocês, para a Natália, que a logística foi a grande beneficiada, é por isso. Então, as empresas começaram a utilizar os sistemas de informação e a tecnologia, primeiro, para dar conta da sua produção, tá? Para pensar a sua operação, antes dela ir para os seus departamentos. Tá? Então, foi essencial para a organização da produção dos processos produtivos. Tá? E aí o MRP1 é o primeiro exemplo disso. Tá? É a primeira tecnologia que vem falar sobre isso. E agora o MRP2 veio em seguida. Ele é da década de 80 e ele trabalha, além daquelas perguntas de quanto e quando, né, ele pensa em alocações de recursos, controles de estoque, controles de custo, adiciona a pergunta quem e onde irá produzir e se eu tenho material para produzir e qual é o custo disso. Tá? Então, é a evolução do MRP. O MRP antes pensava apenas no quanto e quando. Agora, no MRP2, a gente já pergunta quem vai produzir, aonde eu vou produzir e se eu tenho recursos para isso. Tá bom? Então, é a evolução. E essas duas são base para a gente chegar no ERP, que a gente vai ver já já. Ó. Essa daqui, ó, era como eram os departamentos, como funcionava a empresa antes da integração através de tecnologia de informação. Tá? Eu tinha o departamento de vendas separado, o departamento de compra separado, departamento de estoque separados, departamento financeiro separados, todos esses departamentos separadamente e eles todos alimentando a contabilidade. Tá? Antigamente, todo mundo estava com foco na contabilidade para a organização. Tá? Isso era antes da integração que o ERP vem proporcionar. Tá? E aí a gente tem, então, a evolução desses sistemas. Vamos dar uma olhada aí no slide, na linha do tempo, como isso ficou. 60 e 70, o MRP. Anos 80, MRP2. Anos 90, ERP. Tá? E aí a gente vê a evolução do sistema que automatiza não somente a produção, mas todos os departamentos da organização, promovendo total integração. Tá? E aí, ó, vamos ver aí, para não ficar na frente, a evolução dessa integração. Tá? É uma integração tecnológica organizacional. Acho que é melhor botar o slide para vocês verem aí, que está pequenininho ali no fundo. Né? A partir da década de 90 até hoje, década de 2000, tá, houve uma integração dos departamentos por conta da informação. O que aconteceu a partir da década de 90? Né? Lembra que eu falei lá no começo? O pessoal abriu a internet para que nós, pessoas comuns, pudéssemos acessá-la, pudéssemos utilizá-la. Né? Não ficou a internet restrita aos grupos de pesquisa nas universidades, às organizações de planejamento militar, tá? Foi aberto para que a gente pudesse ter acesso. E aí, com nós obtendo este acesso, as empresas também tiveram acesso a isso. Né? E aí puderam, então, que as tecnologias evoluíram exponencialmente. Né? Vocês vão encontrar aí nos seus estudos informações sobre essa evolução, evolução geométrica, né? Numa velocidade muito maior do que o comum das tecnologias de software e de hardware, e aí permitiram que os departamentos fossem integrados. Tá? E aí a gente vai ver a foto daquela evolução, como era a integração, como eram as empresas antes e como são as empresas agora. E aí, para isso, surgiu o ERP, apareceu o ERP aí no meio, na década de 90. Vamos ver o que é o ERP, então, qual é o conceito dele.
planejamento de recursos empresariais. A gente já vê aí que o nome muda. Não é apenas o planejamento de recursos materiais, tá? É então um sistema que contempla praticamente todos os processos administrativos comuns da organização e tem como objetivo a consolidação e consistência dos dados a nível corporativo e não departamental. Não tem como objetivo a otimização máxima dos processos de um ou outro departamento, e sim da organização como um todo. O ERP permite, então, uma visão holística da organização. Tá? Visão holística é a visão dela como um todo. O ERP, então, é um sistema que permite que todos os departamentos interajam, troquem informações, tá? Gerem informações, e quem controla o ERP consegue, através dessas informações, obter dados da empresa como um todo, essa visão holística. Tá? Mais um conceito para vocês aí. Ó. ERP, então, é um software que facilita o fluxo de informação entre todas as atividades da organização, como fabricação, logística, finanças e RH. O ERP emprega a tecnologia cliente-servidor, isto é, o usuário do sistema roda uma aplicação que apenas acessa as informações de um sistema de gerenciamento de uma base de dados única. Tá? Ficou claro isso? Sistema cliente-servidor? Nós, usuários, na nossa máquina, no nosso computador, a gente apenas acessa uma imagem da base de dados, tá? E a gente alimenta essa base de dados que não fica armazenada no nosso computador, no nosso local. Por isso que a gente acessa o servidor. Nós somos o cliente desse servidor. Tá? E aquilo que eu falei, o ERP é um software que veio então permitir a interação entre os departamentos. Tá? Mais um conceito aqui para vocês. É o resultado de toda uma evolução tecnológica e gerencial das organizações. Garante a integração dos departamentos da organização através da informação. Mobilidade para todos os departamentos. Alguém tem um exemplo de ERP? O SAP, que a gente vê nas indústrias automobilísticas, o Microsiga, que a gente viu uma foto dele lá, a TOTUS produz ERP, qualquer sistema de gerenciamento da organização é considerado um ERP. Então, sempre que alguém falar em ERP, basta pensar no gerenciamento da organização. Tá? No sistema de computador, o software que faz essa função. Olha lá, o que realmente o ERP faz, então? Ele permite que a organização padronize seu sistema de informação. Tá? Ferramentas que possibilitam o controle, o gerenciamento, a organização e o planejamento de um conjunto de atividades dos diversos níveis organizacionais. Tá? Funciona com a utilização de uma base de dados comum, informações online. Oferece a possibilidade de melhorias de relatórios. Tá? Então, o que o ERP faz é basicamente isso que vocês estão vendo aí. Ele permite que a organização interaja permite que os departamentos da organização interajam, né, troquem informações entre si e com isso seja bem alimentado. Tá? Aí quais são os inputs do ERP? Quando a gente pensa nos inputs do ERP, somos nós, usuários, inserindo as informações que são necessárias serem inseridas ali. Tá? E os outputs do ERP são as informações saindo em forma de relatório, por exemplo. Tá? Vamos dar uma olhada na imagem aqui que eu vou ajudar a preencher ela para vocês. Tá? Vocês lembram que na imagem anterior a gente tinha os departamentos alimentando apenas aqui, certo? Com o ERP, a gente já começa a criar essa interação entre os departamentos. Tá? Um departamento alimenta informação para o outro. Tá? O que a gente está vendo aí é isso. O ERP permite que as empresas, que as organizações, ou melhor, que os departamentos interajam entre si. Então, o meu departamento de produção, a minha produção, o meu estoque, ele recebe informações do departamento de vendas, quais são os produtos que foram vendidos, né? O que aconteceu com aqueles... quais são os produtos que precisam ser produzidos,
recebe esse pedido, imprime, o próprio ERP imprime uma ordem de produção que a gente entrega para as pessoas, chega na linha de produção, eles produzem, ao final informam o sistema de que aquilo está pronto para ser expedido, tá? E essa informação volta a alimentar o departamento de vendas se o nosso vendedor quiser fazer um acompanhamento junto do cliente. Ao mesmo tempo, quando ele recebeu o pedido de vendas, ele já conseguiu enxergar no sistema, desde que a informação esteja correta e com qualidade, né? Quanto dos materiais necessários tinham no estoque, se o produto que o cliente quer já não está pronto no estoque, e aí eu não preciso produzir. Se precisou produzir na ordem de produção, ele já tem a informação de quantas peças de cada matéria-prima ele vai utilizar para gerar aquele produto, tá? Alimentam todas essas informações, baixa estoque, né? Controla o estoque, saiu, gerou produto final acabado para o cliente, aumenta no sistema o estoque de produto acabado, mas ao mesmo tempo sai quando faz a expedição. E aí saiu, fez a expedição, eu gero, a partir do departamento financeiro, do módulo de finanças do meu sistema, eu posso gerar a cobrança. Eu emito o boleto, envio uma duplicata para o cliente, que recebe, paga isso, e aí o banco me informa que houve essa entrada de dinheiro, esse recebimento, alimenta o sistema financeiro, a parte do sistema que cuida das finanças, e aí com essa informação eu consigo enxergar os meus títulos a pagar, se eu tenho caixa suficiente para fazer esses pagamentos, tá? Se eu tenho caixa suficiente para pagar o salário do meu pessoal, tá? E isso tudo, além dessa troca de informações, alimentando também a contabilidade, que é o controle matemático disso, tá? O Walter pergunta se o SAP entra no conceito de ERP. Entra, Walter. O SAP, eu hoje acredito que é o ERP mais conhecido, né, por nós e aí por quem trabalha na indústria, em qualquer indústria, né? Em algum momento teve algum contato com o SAP. Seja como usuário do SAP, seja como usuário de um sistema que interage com o SAP, na forma do seu fornecedor que tem SAP ou o seu cliente que tem SAP. Tá? O SAP, em específico, é um ERP muito complexo e muito caro. Muito complexo e muito caro. Tá? Os alemães que desenvolveram a SAP, que desenvolveram esse sistema, criaram ele cheio de regras, cheios de módulos, e muitas vezes não é necessariamente o melhor para aquilo que nós precisamos. Por isso, antes da gente adquirir o SAP, e aí vou além, antes de a gente adquirir qualquer tipo de sistema de informação, ERP, a gente precisa saber muito bem o que a nossa organização faz, quais são os nossos objetivos e quais são os nossos limites e disponibilidades de caixa de dinheiro. Tá? Porque o SAP, por exemplo, é extremamente caro, é de R$1 milhão para cima. De repente a gente consegue muito mais barato contratar uma equipe de desenvolvimento de sistemas para desenvolver um software específico para as nossas atividades e que nos atendam melhor, mais rápido, do que a gente comprar um software pronto aí, padrão para diversas organizações e que provavelmente não nos atenderá da forma como a gente quer. Tá? Mas o SAP é sim considerado um ERP. Pessoal, só para a gente então finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho das atividades que a gente tem para fazer na semana. Né? Daqui a pouquinho vocês vão fazer uma atividade modular que vai ser liberada aí para vocês. A atividade modular tem relação com o módulo que terminou na aula passada, ou com as aulas que foram até a semana passada do módulo de gestão de estoques, tá? A gente vai fazer essa atividade modular no segundo horário, então. E para a semana, para as minhas atividades, eu propus para vocês, eu coloquei no leitura ativa de vocês, muitos artigos sobre sistemas para vocês lerem. Tá? E aí é importante que vocês leiam esses textos, porque eles agregam conhecimento para a gente. Tá? E
Além de fazerem parte do questionário da semana, né? Ajudarem a responder o questionário da semana. Responder o questionário da semana não é tão importante quanto ler os artigos. Leia os artigos, você vai responder o questionário com os 2 pés nas costas, tá? Então, façam essa atividade, leiam o artigo. E aí eu tenho uma atividade que propõe que vocês façam um resumo desses artigos. Esse resumo que vocês fazem, todas as leituras ativas, todos os planejamentos para a semana, ajudam a fixar essa leitura que a gente fez, tá? Ajudam a gente a fixar esse conteúdo, a guardar esse material. É material de estudo, é material que a gente leva para nós, tá? Vocês consultam ele quando vocês forem estudar, vocês consultam ele quando vocês forem responder o questionário da semana, tá? E aí também consultem ele quando vocês forem resolver a atividade de portfólio, tá? De extrema importância que vocês façam essa atividade de portfólio. E espero que a proposta feita no fórum ali gere debate, gere uma discussão interessante. Eu vou procurar ler o que vocês estão conversando ali, sem interferir muito, né? Interagindo sim, mas sem interferir, né? Vamos ver para como a gente vai nessa discussão ali. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouquinho, já estou indo lá para a aula atividade. Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem as dúvidas pelos monitores de vocês, tá? Essa aula atividade modular, como eu disse, se vocês tiverem dúvida, manda que a gente está lá. Espero que vocês tenham curtido essa aula, que é importante. Ela dá base para esse módulo que a gente começa agora de tecnologia de informação, tá? As próximas aulas do professor Roberto, da professora Juliana, da professora Fabiana, vão agregar conteúdos específicos sobre isso, mas todos dentro de tecnologia. E para a gente falar de tecnologia hoje, a gente precisa entender um pouquinho desses sistemas de informação. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem ficar à vontade para me mandar uma mensagem no Moodle.